Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Como já falado antes, este programa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita ou espiritismo, clica no sininho para que você possa se inscrever e receber as várias produções da Comunhão Espírita que vão ao ar na TV e na Rádio Comunhão e também aqui no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Esperamos você nos próximos programas. Hoje nós vamos dar início a uma nova temática de O Livro dos Espíritos, quando falaremos, a partir de hoje, sobre o poder oculto dos talismãs, o poder de feiticeiros, etc. Para comentar comigo sobre essas questões, quero convidar mais uma vez o nosso companheiro Alcir Almeida para o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo aqui que a gente vai desmitificar essa questão da feitiçaria, do poder do oculto. Dos talismãs. Ok, Almeida, nessa questão, ou melhor, esse tema, ele é abordado em O Livro dos Espíritos a partir da questão 551 e vai até a questão 556. E nessa primeira questão do tema, o Kardec fez a seguinte pergunta: pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Olha, Honório, o que acontece? Eu acho que essa pergunta é muito interessante e nos permite fazer uma reflexão. Como sempre, né? Uhum. Quando alguém quer fazer o mal para alguém, você pode dar uma pedrada na pessoa, né? Se você está com um carro, você joga o carro em cima da pessoa. A pessoa tem um carro, você vai lá e fura o pneu da pessoa, né? Claro que isso, em se tomando conhecimento, a lei dos homens reprime. Você mata alguém, você vai ser julgado por homicídio e vai ser punido de acordo com a sociedade em que você vive. De forma semelhante, nas questões espirituais, quando você quer fazer o mal para alguém, você está submetido às leis naturais, às leis de Deus, que são perfeitas, imutáveis, porque vieram de Deus, e são imutáveis porque Deus não muda. Então o que a gente pode perceber a partir dessa reflexão? Se eu quero fazer o mal a alguém, espiritualmente falando, e conforme eu acho que a gente até comentou semana passada, você quer que alguém morra. Então tu vai fazer vai lançar um feitiço sobre essa pessoa para essa pessoa morrer. Se essa pessoa tem a necessidade, uma questão kármica, de desencarnar de forma injusta, vai acontecer. E quem realizou esse mal, quem intentou esse mal, vai ser responsável por esse mal. Contudo, se essa pessoa não está merecendo isso, você tem o sentimento de querer acabar com a vida daquela pessoa, a pessoa tropeça e arranha o joelho. Mas você cometeu o mal. Você cometeu o desejo do assassinato. Você intentou. E é tão culpado em teu coração como se aquilo tivesse acontecido, né? Da mesma forma, essa pessoa não tem merecimento nenhum, tu pode fazer o que quiser e não vai acontecer nada com ela. Então, de forma objetiva, nós podemos dizer: só a ação do homem mau, com a ajuda de um espírito, não significa que esse mal vá acontecer. Não.
Respondendo objetivamente. Entendi. E a resposta, nós vamos caminhando, porque tem Isso. bastante questões que vai tratar desse tema, mas a resposta inicial ela é bem objetiva. Não, ou seja, um homem mau, com a ajuda de um espírito mau, não pode fazer o mal ao seu próximo, porque Deus não permitiria. Então, eu até pedi, porque tem hora que o Kardec faz essas respostas, mas pô, você falou que poderia acontecer, pode, mas é que o Kardec é aquela lógica linear cartesiana, né? Aí vem aquela coisa, um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, é causa suficiente para causar o mal? Não, né? Acho que a semana passada nós repetimos esse comentário que já fizemos várias vezes, né? Para quem está chegando agora, para quem não conhece a dinâmica deste livro, o Kardec ele vai fatiando a questão. Então, esse tema ele está contido aí em quase 10 questões, né? Então, não se surpreendam com as primeiras questões do tema, porque é uma pergunta seca e uma resposta seca também, né? Pode fazer mal ao próximo? Não, Deus não permitiria. Mas isso é genérico. O Almeida, no seu comentário, ele já delineou um pouco os sis, né? As possibilidades. Olha, Deus não permitiria. É claro que uma pessoa inocente sofra as consequências de uma maldade que aquela pessoa não merece. Deus não permite isso. Mas nós temos as nossas relações que nos tornam muitas vezes cúmplices da maldade do outro. E muitas vezes nós abrimos a nossa guarda para receber aquela maldade, entre aspas, porque nós nos colocamos na mesma frequência. Nós nos colocamos na mesma frequência. Então, é possível? É possível. Agora, da maneira como foi feita a pergunta, a resposta é bem direta e objetiva. Deus não permite. Mas vamos para frente que a gente vai aprofundando essas questões. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte, Almeida? O português é questão das perguntas, tem hora que a gente tem que começar. O que é lançar a sorte? Sim. Né? É mudar quando você para assim, não, mas lançar a sorte é tirar a sorte e adivinhar o futuro. E o que é lançar a sorte? É não dizer para onde as coisas vão. Né? Então, a pergunta seria, que pensar da crença que as pessoas têm, que algumas pessoas são capazes de fazer isso? Isso. Né? Tem muitas respostas. Capaz de adivinhar, ver o futuro e dar o caminho das pedras, digamos assim, para cada um. Ou que pensar das pessoas que acreditam que alguém tem a capacidade de mudar o destino de uma pessoa. Ou seja, de movimentar as coisas da vida a seu bel prazer. Exato. Então, às vezes a gente tem que parar. Até para ler o Livro dos Espíritos, você tem que ter um pouquinho de instrução, né? Começar a entender um pouquinho as coisas. Eu fico lembrando do Rasputin, né? Lá na Rússia. Lá na Rússia, início do século XX. As pessoas realmente acreditavam que ele era um mago poderosíssimo. Tem um filme sobre o Rasputin muito interessante. Se não me engano, está no Netflix, alguma dessas plataformas aí. Se você não conhece a história do Rasputin, né, desse indivíduo que chegou à corte russa, né, pelos seus poderes adivinhatórios, etc, etc. E curativos, né? É interessante conhecer a história do Rasputin, mas continue, Almeida. E o Rasputin é interessantíssimo para entender a resposta. Por que as pessoas acreditam que que outra pessoa é capaz, tem um poder oculto, tem um poder especial? Existem pessoas que são capazes de convencer as outras. Existem pessoas que têm uma presença de espírito, né? Um ar de mistério, que são capazes de efetivamente magnetizar o outro na certeza, é quase que um processo hipnótico, de
colocar o outro na certeza de que ele tem aquele poder, né? Convencimento. É um convencimento. Tem um poder de convencimento que é algo que nós poderíamos dizer que chega às raias. Às raias. Chega perto do sobrenatural. É verdade. E fiquemos por aqui para não ficar falando de toda a história do Porque vai ter mais coisas para frente. Isso. Então vamos lá. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso em seu próprio espírito. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. E nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Então, o indivíduo tem um poder magnético considerável, mas tem um sentimento maldoso. Então, usa esse seu poder magnético para fazer o mal. Nesse sentido, vai ter sempre a ajuda de maus espíritos para secundá-lo naquelas práticas maléficas. Mas não acrediteis nesse pretendido poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Muito mal compreendidos. Como é que uma corte russa passa a acreditar que Rasputin era imortal? Que ele tinha um poder sensacional de salvar as pessoas. Almeida, tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas diz assim: as pessoas acreditam naquilo que querem ou podem acreditar. Imagina, aquele momento ali foi o quê? Final do século XIX, início do século XX? Início do século XX. Não é isso? Foi logo em seguida veio a Primeira Guerra. Exatamente. A Rússia era um país agrícola, inculto, né? Inclusive supersticioso, e a começar pela própria corte. Então, de repente, chega na tua casa alguém que diz: olha, eu curo, e por uma ação qualquer consegue algum resultado imediato naquilo que se propõe. Então, aquelas pessoas crédulas, incultas e principalmente querendo acreditar que aquilo era possível. Um parêntese no teu parêntese. Estelionatário utiliza isso. Ele não te convence, ele descobre o que você quer ser convencido de. Exatamente. E você abriu um campo muito interessante, Almeida. Vejo aí uma reportagem, né? Estelionatário, né? Eu não consigo ver a vítima como vítima, mas como corresponsável. E é por isso que todo mundo tem vergonha de admitir que foi enganado. Exatamente, porque é isso que você disse. O estelionatário, ele vai na tua fragilidade. Então, aquela velha questão do bilhete premiado, é uma coisa que não entra na cabeça. Eu estou com esse bilhete premiado, R$1 milhão, eu te vendo por 10 mil. E a pessoa, gente do céu, se você está com um bilhete premiado, por que você não vai pegar o teu milhão? Por que não, você é tá que vendendo? Eu tenho que pegar um ônibus que está saindo daqui a meia hora, eu não vou poder pegar esse bilhete. Então, aquele que é ludibriado, ele pediu para ser ludibriado. É a tua ganância que te leva àquilo, é a tua crendice, é a tua credulidade, é a tua ignorância, usando aqui a palavra que o Espírito da Verdade citou. É tudo isso junto que leva as pessoas a se deixarem levar pelos Rasputins da vida. É isso aí. Vamos para a próxima questão? Vamos. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor
da vontade dos espíritos. Então isso aqui é um pouquinho mais avançado, né, Almeida? Ai, meu pai. E sabemos que existe. Existe. Existe em abundância pessoas que dizem ter os espíritos sob a sua vontade. O que é que você deseja, Almeida? Pode deixar que eu vou falar aqui com meus espíritos e eles vão fazer para você. E tem gente que acredita. Eu fico olhando aqui as palavras que estão na pergunta, né? Certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos. Quem nunca viu um filme de terror em que alguém invoca um espírito do mal para que aquele espírito o torne poderoso, o torne todos os seus desejos realidade. De novo os arquétipos. Né? Quem nunca viu um filme de terror desse? O que acontece? Né? Aí voltamos à semana passada, aquela história das fábulas, do mundo fantástico. Mas por que as pessoas acreditam? Né? Qual pode ser o efeito de uma decepção? Você acredita, você paga, você tira dinheiro, você move mundos e fundos para que aquele alguém faça intermediação? Qual pode ser o efeito? Você pagar 10 mil, se endividar, não, porque eu vou receber 1 milhão. Né? O efeito é o ridículo. E tu fica até envergonhado depois de admitir que tu perdeu 10 mil. Como é que eu vou assumir isso? Como é que eu vou dizer isso quando chegar em casa? Como é que eu vou explicar isso lá em casa? É verdade. E a resposta vem nesse sentido, Almeida. Não tem jeito. O efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Né? Patife é uma palavra. Se são de boa fé, vão pagar pelo erro que cometeram. Se são patifes, se são ilusionistas da boa vontade alheia, merecem ser castigados. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Voltemos aos filmes de terror, como sempre tem aqueles que atraem, que chamam os maus espíritos, e aqueles que vêm com as fórmulas mágicas tentando expulsá-los. Está aí a resposta. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu só ia falar que é uma grande amiga, já desencarnada, uma pessoa sensacional. Né? Um dia a gente estava conversando, eu com a minha visão espírita, e ela era cartomante. Né? Ela era cartomante. Um dia a gente estava conversando o assunto. Aí eu perguntei, mas vem cá, me explica, como é que funciona isso na sua cabeça? Né? E ela realmente era cartomante, não era charlatã, ela era médium realmente. E ela falou, com outras palavras, claro, mas ela falou, a carta é meramente um processo de eu esvaziar a mente. Né? Eu estou ali embaralhando, estou ali distribuindo as cartas, não interessa o que a carta, que carta que está aparecendo, interessa o que eu estou percebendo. Se vai ser um 2 de paus ou um rei de ouros, e eu tô vendo uma coisa, não vai mudar a mensagem que eu estou falando para a pessoa. Né? E ela dizia, não, olha, meramente podia ser eu fazendo crochê, eu tricotando, eu estou ali com as cartas porque é uma coisa que está na mão, está ali à mão. Né? E eu dou a minha consulta e deu. Ela nunca abriu cartas para mim, tá bem entendido. Nunca abriu o baralho para mim e nunca pedi. Né? Não que eu não tivesse vontade, é outra conversa. Mas eu nunca pedi e ela nunca abriu carta para mim. É uma pessoa maravilhosa, tenho muita saudade dela. Né? Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, a mediunidade existe. Agora essas fórmulas, gente, é ilusão. Mas continuemos as perguntas. É uma coisa que é interessante a gente dizer, Almeida,
para que a gente não passe a ideia de que a mediunidade não funciona também nesse sentido. Claro, né? O que a gente está tratando aqui são daquelas crenças em talismãs, em poder ocultos, mágicos de determinadas pessoas. Que você vai mudar o destino das coisas por um ato da vontade. O ato da vontade que você muda as coisas é você mudar o seu ser, mudar as suas atitudes diante da vida. Exato. Essa é porque mágica que funciona. eu acho que eu já comentei isso aqui. Isso foi na década de 80. Eu tinha uns 19, 20 anos de idade. E eu estive na casa, eu estava acompanhando umas pessoas que tinham ido à casa de um médium. E ele trabalhava não com cartas, ele trabalhava com um copo d'água. Ele olha o copo d'água. E uma varetinha, né? Ah, o pêndulozinho. Ele batia assim no copo e aí falava algumas coisas. É como se fosse uma bola de cristal, para ele como é a mesma se fosse coisa. uma bola de cristal. E por que eu vou falar isso? Para a gente não confundir as coisas. Naquele momento eu era soldado da aeronáutica. E ele me chamou, eu estava lá fora, ele mandou o cambono, né? Cambona é coisa africana. Pela função. Ele não trabalhava com as práticas africanas, mas era o auxiliar dele. Me chamou lá e dentre outras coisas... Acólito, vamos falar uma palavra bonita, acólito. Um acólito, que seja. E ele previu, naquele tempo, que eu viria para Brasília, que assumiria um cargo de relevância, etc, 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 etc. Eu ri, porque naquele momento eu não tinha nenhuma expectativa do que me aconteceria. De conhecer o Planalto Central. Não, eu estava lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba, não tinha nenhuma expectativa, nada. E eu lembrei desse fato depois que eu estava aqui num certo cargo, eu lembrei disso. E eu falei, gente, estou contando isso para a gente não misturar as coisas. A mediunidade, ela pode nos trazer informações antecipadas do futuro, que poderão acontecer ou não se a gente seguir aquela rota. Porque como a gente já falou tantas vezes, o planejamento espiritual ele é uma trilha, não é o trilho. Se você mudar aquela rota, você não vai chegar naquele ponto. Se você mantiver aquela rota, você vai chegar naquele ponto. É simples assim. Uhum. Mas tem uma subpergunta nessa pergunta, Almeida. Certos espíritos não têm, eles mesmos, algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Sim, aquela perguntinha, sim. Gente, Que espíritos? que espírito está falando isso, com que intenção é outra conversa. Vamos ver a resposta. Sim, é verdade. Tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estáis bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Ou seja, assim como tem charlatão encarnado, tem charlatão desencarnado. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a orientação, cuidado com os maus profetas. Ouvi a todos os espíritos, provai-os a todos. A gente ouve todo mundo, mas não vai acreditar em todo mundo. Porque nem todos os espíritos são de Deus. Falam em nome dele. Evangelho, tá, gente? Isso é Evangelho. Está no Evangelho. Almeida, cabe mais uma pergunta? Ou... Eu acho que o nosso tempo agora vai ficar o tempo está curto. acabando, né? Vamos ficar por aqui? Uhum. Fiquemos por aqui. Fiquemos por aqui. E já vai ficando essa mensagem, né? Existe um poder oculto? Existe. Deus. Né? Existe uma fórmula mágica? O amor, o perdão, né? A caridade. O autoaperfeiçoamento, né? A renovação íntima. São fórmulas mágicas que realmente alteram a realidade. É uma mágica que você pode operar em você. Porque você é filho do Altíssimo. Você é o maior mago que pode existir para alterar a sua realidade. Como Jesus disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta que vocês se conscientizem disso, desenvolvam esse potencial
potencial que está em cada um de nós. Amém. Um dia a gente chega lá. A gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Almeida, mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like se gostou, o seu dislike se não gostou, o seu comentário, que nós vamos respondendo nos programas seguintes. Esperamos você na próxima semana para continuar estudando conosco a questão do poder oculto dos talismãs e dos feiticeiros. Grande abraço, até a semana que vem.